Ela é formosa, poderosa e forte. Treme a terra diante dela, quem será ela? Ao pronunciar o sim, foi fecundada da salvação. Ela brilha, mas não é a luz. Não é a graça, mas a derrama em nós. Para um povo ela é rainha, para um exército é comandante, e para nós crianças é a mãe. Muito bom dia a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nós queremos hoje continuar essa nossa grande catequese, essa nossa grande missão evangelizadora, apontando hoje aquele que São Luís Maria de Montfort dizia que é o caminho mais certo, mais seguro para se chegar a Deus, falando da Virgem Maria. Nós queremos dar continuidade à nossa catequese que partilhamos desde a semana passada. E claro que nós queremos pedir que Deus derrame sobre nós a graça do Espírito Santo, Deus possa nos preparar para viver este momento, pedindo, unidos à Virgem Maria, que o Espírito Santo venha sobre nós, para iluminar as nossas palavras, o nosso coração, para que possamos partilhar e acolher aquilo que Deus tem a nos dizer de sua Mãe Santíssima. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos continuar falando dos dogmas de Nossa Senhora, e hoje um dogma em particular muito bonito, que é o dogma da Imaculada Conceição. Antes mesmo de falarmos do dogma, nós queremos lembrar que a Imaculada Conceição, a celebração, a solenidade da Imaculada Conceição, que no calendário litúrgico da Igreja acontece no dia 8 de dezembro, ela é tão importante para a Igreja que ela é tratada como um dia santo de guarda. Um parênteses aqui. O que é um dia santo de guarda? O dia santo de guarda está na ligação ao mandamento, de guardar o domingo e dias santificados. É um dia em que nós, cristãos católicos, devemos participar da Santa Missa. Então já guarde isso também como uma partilha nossa. O dia 8 de dezembro, se você não sabia, a partir de agora você sabe. É dia de ir à missa. É dia de louvar a Mãe de Deus. E o dogma da Imaculada, ele tem uma ligação muito grande com duas aparições de Nossa Senhora. Por providência divina, essas duas aparições, elas aconteceram na França, mas em dois lugares diferentes. A primeira ligação ela tem com a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré em Paris. Essa é a história que nós conhecemos de Nossa Senhora das Graças, ou em alguns locais também chamamos de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. No ano de 1830, Nossa Senhora aparece a Santa Catarina e na aparição ela apresenta e pede que seja feita uma medalha. E nessa medalha tem uma inscrição. E a inscrição é uma inscrição que nós trazemos como uma jaculatória que invocamos hoje. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso em 1830. No ano de 1858, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, ela vai confirmar o dogma. Lourdes era uma aldeia muito distante de Paris, muito distante dos grandes centros. E a Santa Bernadette Soubirous, Nossa Senhora aparece, e quando, de tanto Bernadette insistir, quem é você? Como é que eu vou falar para o bispo? Qual é o seu nome? Ela diz, diga a todos que eu sou a Imaculada. Por mais que na igreja já se celebrasse no calendário romano, desde o ano de 1476, a festa da Imaculada Conceição, e era celebrada, mas somente quando o Papa Clemente XI, no ano de 1708, ele estende essa celebração para o mundo inteiro. O dogma da Imaculada, ele vai surgir no ano de 1854. No dia 8 de dezembro de 54, o Papa Pio IX,
ele declara esta verdade de fé, que já era uma verdade vivida e no coração da igreja já era semeada, era cultivada, porém o Papa Pio IX, ele vai declarar, e eu fiz questão de trazer aqui um trecho do decreto, da declaração do Papa, que no dia 8 de dezembro de 54 falou assim: nós declaramos e decretamos e definimos que a doutrina, segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante de sua conceição, foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Neste trecho, o Papa Pio IX ele vai confirmar, ele vai decretar a Imaculada Conceição. O dogma, se nós pudéssemos resumir em pouquíssimas palavras, é muito básico. A Igreja afirma e a Igreja declara que desde a sua concepção, Nossa Senhora ela não traz consigo a mancha do pecado original e durante a sua vida ela vai ser também preservada de todo o pecado. Uma das razões ela pode nos ser de uma forma clara. Deus enviou seu Filho ao mundo, como diz João 3, o Evangelho de São João 3, de tal maneira Deus amou o mundo que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Partindo disso, Deus envia seu Filho, nascido numa condição humana, exceto o pecado. O apóstolo Paulo também vai nos afirmar isso. Exceto o pecado. Um ser tão santo, o Filho de Deus, Deus encarnado no meio de nós, não poderia vir ao mundo se não fosse também gerado num ventre santo, num ventre puro. Por isso que Nossa Senhora, ela por um privilégio especial divino, ela é preservada do pecado. Se nós formos ao contexto de dicionário, a palavra imaculada, ela significa sem mácula ou sem mancha. E a palavra conceição, que é um nome próprio, muito utilizado também aqui no nosso Brasil, ela vem de um contexto de concepção. Assim, nós podemos, junto da igreja, afirmar que desde o momento em que Maria foi gerada no ventre de Ana, sua mãe, ela não traz consigo a mancha do pecado original. E durante toda a sua vida, ela foi preservada de todo o pecado e de toda a culpa. Nós podemos também pensar aqui que essas duas aparições, elas trazem, lá em Nossa Senhora das Graças, em Paris, ela nos traz o anúncio. E Nossa Senhora de Lourdes, a confirmação. Maria hoje é para nós também exemplo de luta contra o pecado. Ela foi preservada porque trazia consigo Jesus. Nós vivemos um tempo onde nós estamos distantes da Eucaristia, de certa forma. E é um tempo que para nós cristãos passa a ser um momento difícil da vida, né? A saudade da Eucaristia, a saudade de comungar, a saudade de estarmos próximos de Jesus. E falar de Nossa Senhora nos aproxima de Jesus. Mas o que eu queria trazer aqui é que de verdade ela foi preservada do pecado. Ela pôde gerar em si consigo Jesus e ela pôde viver unida a Jesus. Porque nós sabemos, ainda mais neste mês de maio, que é o mês das mães, que a mãe ela tem um laço de unidade muito forte com seus filhos. Muitas vezes o filho está longe, mas a mãe sabe quando o filho está passando por apuros, quando o filho está feliz, ou quando o filho chega em casa que a coisa não está muito boa. A mãe ela consegue sentir isso. A ligação da mãe e do filho é muito grande. Nós temos até no próprio filme que é muito falado por nós, A Paixão de Cristo, que é também um relato de uma visão da beata Ana Catarina Emeriti, ou seja, ele tem um contexto de história muito próprio, muito correto, não é só um cinema, não é só um filme, é muito mais do que isso. Nós temos nesse filme
momento muito claro desta ligação de Jesus e Maria. Após Jesus ser preso, ele vai para um local e Nossa Senhora ela vai caminhando e ela encosta no chão como se sentisse que o seu filho estava preso num daqueles porões, embaixo de onde ela estava. Isso é a ligação do amor de mãe e de filho. Nós podemos fazer um grande convite hoje para que nós possamos renovar a nossa fé, nós possamos confiar no Senhor e nós possamos entender que este dogma, muito mais que uma verdade de fé para ser confiada, ela traz dois pontos importantes. O primeiro deles, olhar para Nossa Senhora sem mancha do pecado, sem o pecado, deve nos convidar, deve nos motivar a buscar a nossa vivência longe do pecado. A vida de Maria, tão dedicada à caridade com a sua prima Isabel, tão dedicada a sofrer as dores de seu filho, tão dedicada como serva e humilde que obedeceu à voz do Senhor, ao chamado de Deus de ser mãe de Cristo, deve nos motivar, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, a lutar contra o pecado. E eu faço esse convite a você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha. Não permita com que o pecado ele se torne algo cômodo na sua vida. Não permita que o pecado, que o mal, que as trevas, ela vire uma coisa de estimação. Quebre essa corrente com o pecado. Peça a intercessão de Nossa Senhora, aquela que em Paris, a Santa Catarina, aparece esmagando a cabeça da serpente. Que ela nos ajude a romper com o pecado. A primeira grande lição desse dogma é não nos conformarmos com o pecado que nós vivemos. Ela, por privilégio, eu vou repetir isso mais algumas vezes, por um privilégio especial divino, ela foi imaculada. Nós precisamos todos os dias lutar para que o nosso comodismo não nos leve ao pecado, para que as nossas misérias não nos façam viver uma vida de pecado. Mas a segunda grande lição de Nossa Senhora, neste dogma, é confiar no Senhor. Ela era preservada. Mas você já parou para pensar que Nossa Senhora poderia ter dito não ao anjo? Nossa Senhora poderia não querer seguir o plano de Deus? Assim talvez aconteça comigo e com você muitas vezes. Nós sabemos o que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós optamos por seguir um caminho distante. Falar da Imaculada é falar daquela que foi preservada. Se por Eva o pecado entrou no mundo, volto aqui até para fazer uma pequena correção. Por um só homem, a carta aos Romanos vai dizer que o pecado entrou no mundo. A história da redenção ela precisava também ser mudada. O pecado entra por uma mulher que disse sim à desobediência e um homem que comete o erro junto. A história da redenção humana, ela muda. Uma mulher diz sim ao plano de Deus e um homem vai até o fim nas consequências por causa de um grande amor, morre na cruz e nos salva. Finalizo pedindo que Nossa Senhora nos ajude. Esse dogma tem muito contexto histórico. Mas tudo que é contexto histórico na fé cristã, ele precisa ser trazido para a nossa vida. Ela é imaculada. Ela foi aquela que foi preservada do pecado. E ela é aquela que nos aponta ao caminho de Deus. Ela é aquela que nos conduz a Deus. Encerro também fazendo uma oração a Nossa Senhora, nossa Mãe, que é uma oração muito conhecida na igreja e a vossa proteção recorremos. Procure isso depois na sua casa e faça essa experiência de rezar sempre essa oração. Nos momentos mais difíceis da sua vida, reze. Aquela que é sem pecado, ela continua humilde ao lado dos pecadores, levando os pecadores para junto de Jesus, para que por meio do caminho da reconciliação e da vida encontremos o Cristo e com Ele possamos viver. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre e de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.